Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Agrifato Cast. E tivemos aí uma semaninha mais neutra com viés de coisa ruim, né? Escalas voltaram a aumentar, acho que eu vou falar assim, escalas quase não mentem, né? Escalas quase não mentem. Às vezes elas deixam de crescer, podendo crescer, porque o mercado de fato está caindo e não faz sentido continuar comprando, né? Então os frigoríficos seguram. Quando elas estão curtas, é difícil elas estarem muito curtas por algum tempo sem refletirem pouca oferta, mas elas voltaram a aumentar, né? Então a gente viu aí na última semana que entrou um pouquinho mais de oferta. É, Então a gente está sentindo os efeitos disso sobre a precificação do boi gordo. Então o mercado perdeu aquele ímpeto, perdeu aquele entusiasmo, né? E eu acho que de fato ele está refletindo patamares que eu acho que deveriam ser aproveitados. Acho que eu já vou largar assim a visão, né, a recomendação ou eu sempre falo essa frase, né? A gente tem um cliente antigo aqui, conhecido no mercado, uma pessoa extremamente respeitável, pai de família, e eu escutei dele uma vez, né? É, Cautela e caldo de galinha não fazem mal para ninguém. Então, estamos aí em patamares que eu acho que são bem aceitáveis para a gente começar a considerar travar, principalmente em anos de alto risco, principalmente em anos em que qualquer barulhinho pode fazer o mercado cair. Mas dentro desse contexto, a gente tem falado muito de mercado doméstico, a gente tem falado muito de oferta, a gente tem prestado um pouquinho menos de atenção nas exportações, né? O que se tornou assunto de principal debate aí tem sido a oferta mesmo, mas eu acho que a gente podia falar de mercado internacional. E nesse quesito eu queria trazer um pouquinho o Iago, né, para falar tanto de mercado internacional quanto competição contra as carnes, Iago, e expectativas aí para a virada do mês, né? Então vamos para os números aí. Fala, Iago. Certo. E ele, como é que você tá? Tudo bem? Tô bem, cara, tô no corre danado. Tô empilhando uns 8 pratos de cada vez. Hoje eu fiquei sem Faz, babá, de novo. faz Uhum. parte, faz parte. Bem, bom Mas dia, boa a tarde, boa gente faz dar noite. certo no final, né? Vamos embora. Sim, sim, sempre faz, sempre faz. Bem, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Lígia, até um ponto interessante, né? Não sei se a gente chegou a comentar no último podcast, mas você está falando sobre o mercado internacional e o USDA soltou números para basicamente o mundo todo das proteínas animais para 2024, né? E o que mais me chama a atenção, e mais uma vez eu ressalto a importância disso, é que os Estados Unidos vai reduzir produção no ano que vem, e é uma produção assim, 800 mil toneladas, é o que o Brasil aumentou nesse ano, só para você ter uma ideia. E o problema lá, e esse é um adendo do que eu faço desse comentário, porque é um relatório público, né? Todo mundo Uhum. tem acesso, então todo mundo sabe o que está acontecendo. Já Mas um saíram adendo, gráficos aí, tabelas, isso, né? exatamente. A gente, inclusive, comentou lá no Instagram nosso, lá, fiz um vídeo, 1 minuto e meio. Mas um ponto é, naquele vídeo eu não falei sobre isso, porque não tinha muito, a gente não faz tanto, tem tanto tempo assim, mas um ponto interessante, o processo de descarte de fêmeas nos Estados Unidos continuou a acontecer em 2023. Ou seja, em 2025, mesmo que a produção seja o mais acelerada possível por lá, eles vão continuar tendo um problema em 2025. E aí a produção já reduz 800 mil toneladas no ano que vem e pode ser que reduza ainda mais, não nesse mesmo volume, né? Mas 2025 continue com uma produção baixa. E aí entra aquela história que a gente já vem falando há um tempinho, né? Sobre como o mundo e os principais produtores globais estão entrando numa convergência de fatores para levar um 25, 26 preocupante para a produção de carne bovina global, sabe? Então, é um ponto que me chamou a atenção. Eles estão projetando uma queda produtiva para os Estados Unidos no ano que vem, e é um player super relevante. Então, me chama a atenção isso. Ao mesmo tempo, se eu for olhar o comércio global de carne bovina, você vê que a China encostou ali, o próprio FDA traz esse número, né? Eles comprariam em torno de 3 milhões e meio, 3 milhões e 600 toneladas de carne bovina, e parou nisso daí faz pelo menos 3 anos. E a projeção continua que em 24 continuaria dessa forma. É um ponto que me chamou a atenção também. Talvez, e é um grande talvez, porque não quero ter a presunção de falar que a China vai parar de importar carne ou que vai reduzir o seu consumo de carne bovina, mas a gente está esbarrando agora, desde o ano passado, e nesse ano ficou mais claro, que a gente está esbarrando num limite aí de exportação de 200 mil toneladas mês, e muita dificuldade para romper esse patamar.
Então, talvez é um limite que a gente precisaria explorar novos mercados de maneira mais firme, né? E aí poderia até entrar os Estados Unidos nessa história, Japão, Coreia do Sul. Mas enfim, eu acho que o mercado internacional tem reservado alguns fatores interessantes. Eu acho que, sinceramente falando, eu já venho falando isso para vocês internamente, né? Eu acho que 25, 26 reserva vão ser anos bem desafiadores assim para quem precisar comprar carne bovina no mercado internacional. Interessante, porque se a gente tiver 2024 como mais um ano de abate acelerado para as fêmeas no Brasil, é aquele tal negócio do alinhamento dos astros, né? Nós vamos ter. É verdade, cara. A gente Sim. vai ter uma escassez de carne aí nos Estados Unidos, que é o maior produtor global, e nós vamos ter uma escassez de carne no Brasil, de oferta, né? Que é o segundo Uhum, maior produtor global. uhum, E aí, exatamente. cara? Sim. Meu, o E que que aí, isso assim, só para significa? É só para muita completar, coisa. só para completar um pouco dessa teoria, quem poderia nos salvar diante de um caso e que estava projetando uma salvação nessa história, digamos assim, é o terceiro maior exportador, segundo maior exportador global hoje em dia, que é a Austrália. Só que a Austrália estava num processo de recuperação de rebanho que aos poucos eles iam voltar, eles estavam no processo de recuperação, o preço estava o preço já tinha se acomodado. Só que o que está acontecendo por lá, a gente até comentou isso aqui, é que é uma união de fatores climáticos que estão levando a um problema tanto de El Niño quanto de Ipe, né, que é o problema do Oceano Índico lá, que também está reforçando o calor extremo, e tem pecuarista por lá antecipando o abate. E aí essa recuperação de rebanho já não é tão certa, Vai e dar uma eles. desestruturada lá, né? Exato, então é, gera essa problemática também para daqui talvez um ano, 2 anos por lá. Então eu tenho receio sobre o que vai acontecer nesse mercado global de carne bovina daqui 2, 3 anos, sendo bem sincero. Cara, eu tenho também. E a gente vai elitizando o consumo, mas eu acho que essa elitização do consumo ela volta rapidinho quando o consumidor ele reganha acesso aí, né? Ele ganha novamente acesso financeiro, né? Poder de compra para conseguir acessar a carne bovina. E ao mesmo tempo que preocupa, na minha visão, é de fato essa questão do acesso à carne bovina, porque a gente tem questões macroeconômicas muito preocupantes, né? Internamente aqui, a gente tem uma piora do cenário fiscal, né? Do equilíbrio fiscal no Brasil. Então, assim, ao invés da gente equilibrar gastos e receitas, a gente está aumentando muito gasto e tentando compensar a receita na taxação de tudo que é lado, né? Inclusive, essa semana eu vi um vídeo lá do o cara ensinando o preço do amor lá, ensinando a tirar o imposto das compras do AliExpress lá, do Alibaba. Putz, eu ri daquilo Sim. demais, cara. Depois eu solto aí nas minhas redes de novo, eu rachei. Você abre lá o site e ele te ensina a tirar o imposto, né? É o preço do amor. E então, assim, isso me preocupa. Enfim, estou fazendo piada, mas é um sintoma, né? A gente sabe que eles estão vindo, inclusive, em cima do agronegócio. Essa semana saiu uma matéria na Veja falando sobre como o agronegócio brasileiro é subsidiado na questão do mercado de soja. E, na verdade, o mercado ele não é subsidiado. O agronegócio brasileiro é um dos mais taxados do mundo, porque todo o setor agro dos países é setor que fala de comida, então ele tem menos impostos sendo cobrados. Isso é país desenvolvido, todo mundo cobra menos imposto proporcionalmente do agro por ter um impacto na cadeia toda que é cumulativo. Então ele chega exponencial lá no consumidor no final, né? E aqui a gente está com essa narrativa de que o agro é subtaxado, e sem considerar os efeitos lá na ponta do consumidor e no assim, nas consequências de limitar o acesso do consumidor pelo baixo poder de compra ou pelo aumento da taxação, né? Num país que é país pobre ainda, entendeu? Enfim, esse é um ponto. Então, pensando aqui na nossa política doméstica, a gente tem uma questão Sim. fiscal preocupante. Quando a gente pensa lá fora, né? A gente tem um déficit fiscal nos Estados Unidos que é altamente preocupante também, né? Então, eles duplicaram agora em setembro esse déficit para 2,02 trilhões. Então, isso me E tem preocupa. eleição lá ano que vem, tá? Exatamente. Então, ninguém vai botar o pé no freio, né? Ninguém Exatamente. vai brincar de moderado agora, entendeu? E isso preocupa muito a questão do consumo, né? Então, vocês podem ver o consumo per capita. Se isso acontecer, se a gente juntar uma falta de oferta
no Brasil por questões cíclicas, uma falta de oferta nos Estados Unidos por questões cíclicas, e se a gente juntar isso à baixa disposição do consumidor ou baixo poder de aquisitivo do consumidor, o que a gente vai ver é uma queda do consumo per capita de carne bovina para poder compensar essa falta de oferta, né? Então é um cenário aí que eu acho que vai ser bem curioso. E aí eu traduzo tudo isso que a gente falou agora em uma palavra só: volatilidade, tá? Sim. Então o mercado ele vai subir e ele vai cair de forma dramática. Ele vai subir bastante, mas qualquer pedra no sapato vai fazer o mercado cair rapidamente, né? Por quê? Porque o consumidor não consegue bancar. Se tiver um aumentozinho de oferta, acabou. O mercado tem que ir para baixo para ajustar isso e pronto. E volatilidade é igual a risco, né? Então, uma palavrinha que traduz o mercado daqui para frente, já é assim, acho que vai continuar e talvez até piorar, né, um pouco, é volatilidade. E volatilidade a gente traduz em risco, tá bom? Então, acho que esse é um ponto importante, tá? Sim. E essa é uma visão de longo prazo, né, Lígia? A gente voltando para o mercado de curto prazo, assim, Uhum. Boa. você trouxe bons argumentos aí. Eu tenho um argumento que é da ponta de demanda, tá? A gente até falou isso no fato sobre como o volume de vendas no varejo, ele basicamente cresce um quarto durante o mês de dezembro. E isso em Uhum. hiper e supermercados. A gente não consegue ter essa estatística para carne bovina, mas a gente consegue reparar que historicamente ali durante o mês de dezembro a gente tem uma demanda de varejo mais intensa e não só pelas festas, mas pelo recebimento do 13º. Então você tem o dobro basicamente de volume financeiro girando na economia. E isso, historicamente, ali durante o mês de novembro, costuma dar sustentação. Uhum. E aí, talvez dessa outra ponta, né? Olhando para daqui 15, talvez 20 dias, eu particularmente acho que a gente vai ter um novembro surpreendentemente melhor do que agora. Eu estou me botando aqui contra, digamos assim, essa visão do que está acontecendo no mercado, mas por acreditar que assim a gente bate muito na tecla da oferta e isso bate, e obviamente tem muita pressão, mas eu tô assim tô apostando nesse histórico de novembro, sabe? Acho que novembro costuma ser um mês relativamente bom e eu acho, e aí é um grande acho, né? Porque a minha opinião aqui é só acreditar e olhar número e olhar o histórico, mas eu acredito que a gente vai ter um novembro, principalmente a partir do dia 5, 10 ali de novembro, que vai ser surpreendentemente melhor do que a gente está vendo agora. Eu acho que é Beleza, isso. show de bola. Deixa eu fazer só uma E, observação rápida, aí a Laurinha entra. Estados Unidos e Brasil representam 38,5% da produção global de carne bovina. Só para vocês entenderem o tamanho do rombo aí que poderia se abrir. Toca aí, Laurinha, traz para a gente informações de mercado de reposição, por favor. E a complementar só essa questão que o Iago está comentando, né, de aquecimento da demanda, principalmente do mercado doméstico, né, aí nos meses finais, né, novembro e dezembro, por essa questão que a gente sempre fala aqui, fica às vezes até repetitivo, né, mas realmente são os fundamentos e não tem muito para onde correr, que é recebimento de 13º salário, comemorações de final de ano e tudo. Então, isso traz um aquecimento aí da demanda doméstica no geral, e isso tem um reflexo nos preços. Então, quando a gente faz um comparativo dos preços de outubro para dezembro, nós observamos, na média dos últimos 10 anos, uma valorização na casa de 6%, o que nos daria, frente aos preços que a Bolsa estão precificando agora, um boi de R$ 251 para dezembro. É algo que eu particularmente acho factível, ainda mais no contexto de volatilidade que nós estamos observando, né? Se a gente pega o que aconteceu com uma queda extremamente robusta aí no mês de agosto, e depois em setembro nós já recuperamos todo esse movimento de desvalorização. Então, em um mês cai muito, e em outro mês está subindo muito, né? Eu acredito isso ser factível sim. Não é o que a Bolsa precifica, né? A Bolsa está difícil alavancar acima desses R$ 252. Agora, ó, dia 24 às 16 e 18, nós estamos vendo, inclusive, um boi para novembro a 239,65 e para dezembro 240,90. E já tem alguns dias aí que a gente está vendo o boi nessa casa, né? 239, 240, 241, uma dificuldade bem grande em ultrapassar esses patamares. Por não ter muita notícia, né? Inclusive, a gente está com notícias, quando a gente olha para o mercado físico, até um pouco negativas, né? Escalas se alongando novamente, chegando na média Brasil em 8 dias úteis, mesmos níveis que a gente via ali
na primeira quinzena de setembro. Então, os frigoríficos ficando mais confortáveis para as compras. Muita gente entregou os animais com essa valorização que nós observamos aí do boi. Tenho conversado com alguns pecuaristas aqui, muita gente com receio também de que o boi vá alavancar preços melhores, então já aproveitando para negociar, porque está acreditando que não vai muito além do que está. Então, esse pessimismo que está no mercado, né, esse receio, na verdade, que o pecuarista está, depois de todo esse ano aí, que não foi um ano fácil, né? Então, tá com uma situação realmente complicada assim para a pecuária nacional, e aí está todo mundo receoso e não acreditando de fato que os preços vão subir muito mais. Mas dada essa volatilidade que nós estamos observando hoje, eu acredito que tem balanço sim para a gente chegar nesses preços aí de R$ 250 para arroba, que é uma valorização na casa de R$ 15, aí, né, 10 a R$ 15, frente aos preços que estão sendo praticados hoje no mercado de São Paulo. Um ponto que eu gostaria de mencionar também é a discrepância que a gente está observando de preços entre os estados, né? Hoje nós observamos, dentre os maiores estados, os preços do Mato Grosso nas mínimas aí, né? Quando a gente compara com estados que historicamente não estão em preços mais baixos do que o Mato Grosso, agora a gente está, na verdade, que estão em preços mais baixos que o Mato Grosso, como Pará, Rondônia, né? Geralmente o Mato Grosso é mais valorizado do que esses estados. Agora nós estamos vendo um movimento diferente. Quando a gente olha em preços médios, nós estamos observando um preço da arroba Mato Grossense na casa de R$ 209. Quando nós olhamos para o Pará, nós vemos um boi de R$ 220 arroba. Fiquei sabendo de negócio, hoje lá no Pará, de boi sendo negociado a 235. Quase os mesmos preços de São Paulo, né? Então, realmente, é um mercado bem discrepante aí entre as praças, algo que não é comum, né? Mas que nós estamos observando durante todo esse ano aí, esses movimentos de desregularização assim, dos mercados, de diferencial de base, como nós vimos, inclusive, mês passado, com o arroba sul-mato-grossense ultrapassando a arroba paulista, né? Algo bem atípico. Mas de boi é mais ou menos isso que eu estou observando aí, mercado bem mais parado, queda de braço entre pecuarista e frigorífico, pecuaristas tentando segurar, né, para não abaixar mais, e do outro lado os frigoríficos pressionando ainda mais a arroba, mas preços mais estáveis para reposição. Mercado também nessa queda de braço, mas sem muita variação. Bezerro ficou bem estável aí durante a última semana, né? Quando a gente olha o bezerro no CPEA, teve uma variação positiva de 0,16%. Então, cenário mais de estabilidade mesmo. Todo mercado que exagera, né? E a gente está num ano de exagero, ele traz distorções, inclusive sobre o diferencial, né? Depois ele se ajusta, mas esses anos exagerados, assim, eles trazem grandes distorções. É isso que a Laura está descrevendo aqui, narrando, né? Então a gente tem essas surpresas, a volatilidade aumentada, né? E por aí vai. Boys, o que a gente traz aí de grãos, hein? Bem-vindo, Stefan. Stefan estava no Caribe, tirando Tava. umas férias aí, nas Bahamas. Cari, Onde você tava em estava? Paris, Parecida do Taboado, né? Mas acho que só queria adicionar um ponto aí que vocês colocaram da parte de economia, que a gente tem dois fatores aí que são extra, né? Situação econômica, que são duas guerras rolando. Então, Pô, só isso, né? De brincadeira, assim, esquecemos então, de assim, Buenas. nada de novo sobre o sol, que é essa situação de volatilidade atenuada, né, aí, dependendo do potencial de escalada desses conflitos. Então, o que a gente vê, principalmente de efeito para grãos, né, em relação à escalada de conflito, todas as commodities vão para cima, petróleo vai para cima, acaba puxando a carroça toda. Se o petróleo subir, enfim, aí tem essa conjuntura que foge um pouco do cenário fundamental aí de mercado, que hoje o fundamento tanto para soja quanto para milho para milho principalmente esse destaque é um cenário de oferta bastante confortável a nível doméstico e a nível internacional. Para soja, a gente entra, né, a gente está aí com um plantio atrasado aqui no Brasil, uma irregularidade climática em outubro que
que veio na contramão do que os modelos apontavam, já apontavam um cenário melhor de chuvas em outubro, pela condição de El Niño, especialmente centro-oeste do país, mas o que a gente tem visto aí, um cenário bem irregular, plantio relativamente atrasado, e que traz algumas questões aí a respeito da nossa expansão de área de milho segunda safra do ano passado, ou até mesmo se a gente vai conseguir ter essa manutenção de área de milho segunda safra, visto que toda a comercialização de sementes, de defensivos, de fertilizantes ainda está bem atrasada. Hoje a gente não tem aí, se a gente olhar pacote tecnológico como um todo, o pacote básico, que são esses 3 itens, a gente está aí com cerca de 60%, 55% a 60% comprado para milho segunda safra do ano que vem. Mato Grosso mais adiantado, mas as demais regiões ainda bem atrasado por 2 fatores, o fator preço do milho que despencou esse ano e também pelo fator climático afetando aí, em algumas regiões a janela de plantio, como é o caso do sudoeste de Goiás. Minas também tem algum impacto ali, principalmente a região do Triângulo. Onde está mais um cenário mais normal é São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso dentro da média histórica, mas o cenário que chama a atenção hoje é mais a definição do milho segunda safra e o nosso calendário de plantio de soja aqui. Ano de El Niño, perspectiva agora de curto prazo é de uma tendência de melhora de chuvas, mas eu sustento aqui que alguns modelos trazem uma consistência na permanência de volumes abaixo da média para todo verão, para toda primavera, verão, aí para todo período de definição da safra de verão no Brasil. Então, isso vai adicionar volatilidade, com certeza, na precificação dos grãos. Ainda não temos nada definido, ainda é muito cedo para falar que a safra de soja vai quebrar ou para falar que vamos ter um impacto significativo no milho ano que vem, mas eu acho que ficam esses pontos de atenção. Um fator que colaborou, que veio aí, notícia positiva para o produtor de forma geral, é o cenário de fertilizantes para KCl, fertilizante à base de potássio, que na última semana teve aí reduções da ordem de $20 a tonelada aqui no Brasil, e também preço de ureia deu uma balançada aí, mas caminhando também para um tom negativo na última semana, devido aí a questões aí, do lado do KCl, falta de demanda, e do lado da ureia, o tender, o pregão de compra lá na Índia, trazendo preços mais baixos e boas ofertas. Agora a gente tem que olhar o resultado que vai sair dessa compra da Índia, deve sair aí ainda essa semana, mas deu uma fragilizada aí no mercado de fertilizantes para esses 2 componentes, mas somente os potássicos ainda vão um pouco na contramão aí com alguns níveis de preços mais altos. Então, para quem está olhando a próxima safra de soja, para quem está olhando compra de fertilizantes, acho que vale ficar atento a esses movimentos também. Não está saindo, Lígia, acho que o... Desculpa. Rodrigo, o que está saindo ia te perguntar. E o que está saindo de mercado futuro aí? Como é que estão os players? O que a gente tem de suporte e resistência? Se quiser dar uma palhinha no boi também, acho que ajuda bastante o pessoal. Vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos acompanham. O que eu gostaria de trazer, assim, o principal movimento que chamou bastante atenção, até comentei mais cedo com o Stefan, saiu na última sexta-feira, o report do CFTC, que a gente acompanha semanalmente, inclusive saiu hoje nos nossos fatos agrícolas, então acompanhem, é bem bacana, a gente traz tanto em texto, mas também o gráfico dessas posições dos fundos, as posições dentro do ano, os movimentos sazonais, e o que chamou a atenção é que no grão de soja, os fundos apresentaram pela primeira vez, desde abril de 2020, um saldo vendido em derivativos do grão de soja, olhando futuros e opções. Então, a posição vendida de menos 1.984 contratos até o dia 17 de outubro. Essa posição não era negativa desde ali
no Covid, no auge, né? Era a posição, a última vez que tinha sido negativa foi 21 de abril de 2020. E a grande questão é se esse é essa nova direção, né? Se os fundos eles vão manter essa mão virada agora na venda, né? Para os derivados, a posição líquida ainda é comprada, o saldo ainda é comprado, mas eles vêm recuando. Nós tivemos apenas uma correção para alta no farelo, que puxou bastante, inclusive, mas é um cenário de muita tensão, né? O Stefan pontuou toda essa questão climática, de andamento do plantio, está um cenário em aberto para a América do Sul ainda, e, enfim, vale monitorar. Aqui, já aproveitando o gancho, soja novembro em Chicago, fechou hoje flertando com os $13 o bushel, 12,95, mas muita atenção ainda, né, os contratos referência para a safra brasileira, o março e o maio 24, voltando a patamares interessantes, né, cada caso é um caso, mas olhando para Chicago de forma isolada, às vezes pode fazer sentido, sim, patamares acima ou próximos desses atuais, né? O março e o maio trabalhando aí próxima referência dos $13,30 por bushel. Há meses atrás ele chegou a 14, a gente vem também pontuando sempre aqui no podcast, então bastante atenção. Para o milho, um cenário já é baixista, né? Os fundos eles vêm acumulando uma posição líquida vendida nos últimos meses, não é diferente, eles apenas fizeram algumas correções para cima, mas o saldo ainda é bem vendido, menos 108.870 contratos, né? Essa posição divulgada também na sexta-feira, e ela reflete esse cenário de oferta que o Stefan também pontuou há pouco, né? A última atualização do USDA, o report mensal, ainda coloca uma oferta de milho nos Estados Unidos nessa safra atual, que está sendo colhida acima de 380 milhões de toneladas. É uma produção que ela está entre as 3 maiores do histórico dos Estados Unidos, então uma oferta muito robusta e que vem refletindo nos preços. Contrato dezembro, que é o atual vencimento, é o mais líquido ainda, que a gente olha para Chicago, fechou a $4,84 o bushel. Ele chegou a até esboçar uma reação na semana passada, mas já voltou para baixo dos $5 o bushel, e está dentro de um cenário até de congestão de preços. Agora aqui, milho no Brasil, que reflete bastante esse cenário externo devido ao cenário de exportação, né, que vem bem firme. A gente diariamente faz essa atualização, né, do preço de paridade de exportação. Graficamente, aqui o milho novembro na B3, ele reverteu a tendência. Se eu analiso somente o gráfico de preços, né, o movimento de preços, já se tem topos e fundos descendentes. Ele fechou o pregão regular agora às 4h20 na B3 a R$ 59,20 a saca, também bem próximo ao indicador do CPEA base Campinas, que é o que baliza esses contratos futuros na Bolsa. No dia de ontem ele veio a R$ 59,00. Então, ele, no físico, a gente vê um cenário até de sustentação em algumas praças. Base Campinas, na semana passada, foi de 59,42 e no dia de ontem, 59. Então, uma pequena oscilação no campo negativo. Soja Paranaguá, pegando o gancho, no dia de ontem ela veio 144,99, também respondendo a esse cenário externo, aos prêmios de exportação, que seguem negativos. Se a gente olha também essas referências para o ano que vem, referência para a safra brasileira, esses prêmios não esboçam grandes reações, né? Se eu pegar uma referência aqui, para março 24, menos 114 cents de dólar por bushel. Então, a gente junta esse número ao derivativo em Chicago, né, para formar o flat price. Então, respondendo a esse cenário de oferta, tanto o USDA quanto o Conab colocando uma oferta de soja no Brasil em 23, 24, acima de 160 milhões de toneladas, 163, né? Apesar desse atraso, como o Stefan às vezes pontua, né? Atraso de plantio não quebra a safra. E por mais que possamos ter algum problema na safra brasileira, é sempre importante lembrar que nós temos o retorno de Argentina, né? Então, no ano passado, né, eles tiveram uma quebra relevante devido ao Laninha, uma quebra superior a 20 milhões de toneladas. Então, por mais que essa oferta aqui no Brasil ela
possa sofrer alguma correção para baixo, a gente tem uma correção positiva vindo de Argentina. Então, de novo, muita atenção aí a esses componentes que formam o preço para o ano que vem aí, a partir de março, abril, maio, a gente fica muito de olho, né? Desde já. Acho que, Recomendável fazer hedge? olha, na minha Já, opinião, Chicago, bem interessante, não sei a pontuação do Stefan, mas eu olharia com bastante carinho para Chicago, de maneira isolada. olha, já estamos aí tem cliente aí de 40% até 60% já redeado com soja 24. Então, a gente vem pegando aí independente do formato, né? Seja fixação no termo, seja fixação por componente, né? A gente já vem aí com a turma trabalhando essas fixações. Então, para Chicago, né? 14 foi patamares ali interessantes, esses níveis de 13,30, 13,40, 13,50, né? Também tem ficado aí, né? No momento são níveis interessantes, porque é aquele ponto, né? Se o clima regularizar para o Brasil, entregar uma safra normal, a Argentina recuperar, não precisa ser totalmente a safra, mas recuperar 90% do que perdeu, né? Então já é muita coisa, já é muita soja que a gente vai ter a nível mundial. E num momento que a gente não vê uma demanda está presente, mas ela não tem aí uma força para dar uma alavancada aí para tirar o preço vamos dizer, para anular o movimento de queda da soja que teria no caso de uma oferta muito robusta aqui da América do Sul. Perfeito. Então tá dado o recado aí. Acho que eu vou voltar nesse tema, né? A gente falou de volatilidade aí para o boi no meio, você vê que grãos não foge desse cenário. Então, se você está falando de risco, e dólar também, né? Então, vamos falar. Se você entende que tem um risco tanto na ponta de formação, de composição, de custo de produção, como na ponta da venda do produto, você tem um risco dobrado, né? Vamos falar. É sempre assim, na verdade. Mas dentro do mercado boi especificamente, a gente tem um patamar de volatilidade que historicamente não é o comum. Ele tem aumentado aí e incrementado seus níveis desde 2017 para cá de maneira contínua e persistente. Então, o boi gordo antigamente era uma ilha de tranquilidade, não é mais. Agora ele é um mercado tão volátil quanto, por exemplo, o milho era naquela época, né? Volatilidades acima de 20%, por exemplo. E o milho ganhou mais impacto também. Hoje a gente tem um cenário global de instabilidade geopolítica muito grande, que acaba trazendo choques aí imediatos ao escoamento, né, à comercialização. Entre outros fatores, tem a questão climática, isso sempre foi, né? A gente sempre teve questão climática afetando. Hoje a gente tem uma complicação a mais, que é a questão geopolítica, quando a gente fala em composição de custos, ou seja, nós temos, assim, volatilidade elevada nas duas pontas, risco maior, né? Então, ganha quem tem gestão. E quem se dá ao luxo, na verdade, eu não vou nem falar que é um luxo, na verdade é uma necessidade, acho que eu falei bem mal aqui, bem errado, né? Quem se permite enxergar com olhos de gestor e enxerga que o risco de mercado da atividade é muito grande. Então, você precisa de muita coragem para posicionar uma comercialização antecipada, porque o mercado pode cair mais para os custos, pode subir um pouco mais para o boi, mas, ao mesmo tempo, você está se dando o espaço para gerir melhor, para se dar um pouco mais de estabilidade dentro do fluxo de caixa, porque o contrário do que eu falei aqui não é brincadeira, custo subir, preço do boi cair, vai te matar com certeza, né, dentro desse atual cenário. Então, gestão de risco de preços, assim, o que era a cereja do bolo, está começando a virar uma parte da massa do bolo, né? Tá bom? Então, é isso aí. Beleza, turma, brigadão, viu? Vamos que vamos. Valeu, pessoal. Boa Valeu semana para todo mundo. para todo mundo. Obrigada.